Nada. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né, a mais um início de UC aí, né, da turma de Naviraí, né, a TEC 086, né, é, final 043, né, manutenção elétrica predial e industrial. Então, né, essa parte de manutenção, geralmente nós vemos tópicos, né, de manutenção por crise, ou seja, ocorre um problema e você já vai pontualmente fazer, né, elaborar uma solução para esse problema, né? A manutenção, né? Se a gente pegar a etimologia da palavra, né, você vai manutenir, ou seja, você vai manter a, a instalação, né, da forma em que ela foi projetada e, consequentemente, foi executada, né? Primeiro há um projeto, depois desse projeto há a execução do mesmo. Daí, né, se houver alterações, você, né, joga no projeto, depois joga fisicamente essas alterações, né, no espaço em que você fez esse projeto, beleza? Então, pessoal, eu já vou aqui compartilhar a tela da sala de vocês, né? Então, essa é a tela inicial aqui, né, da sala de vocês, né? Então, né, essa turma começou dia 3, né, vai até 25/4, né, do mês de abril, né? Então, essa é a primeira web aula, né, dessa UC, né, para vocês. E a essa altura vocês já tiveram, né, no sábado passado, né, uma aula presencial, né? É, o valor, né, quando uma DR fora aqui de Goiás, né? Geralmente os valores aqui das notas dos encontros presenciais, eles são postados pela própria, né? O C, no caso aí do Mato Grosso do Sul, né? De Nova Andradina, né? E por isso que o valor aqui do ponto, né? Total aqui é de 100. Então, basicamente, essa disciplina aqui, ela tem três atividades, né? E relembrando que quando você vai lá no SCORM, aquelas mini tarefas que existem no SCORM do curso, ou seja, aquele conteúdo autônomo, eles têm tanto tarefas que você vai fazer no EAD, ou seja, que vocês têm que enviar para eu, né, que sou o tutor de vocês, né, no atual momento, né, o tutor Pablo, e tarefas que vocês têm que entregar, né, nos sábados, nos momentos presenciais. Então, vocês vão ter quatro, né, momentos, já tiveram o primeiro aí, né, eu já alinhei com o professor Arion, já enviei todas as atividades, né, basicamente duas atividades presenciais, uma ocorre na parte da manhã, outra na parte da tarde. Então, eu já enviei os modelos para ele, né? Já vi. E provavelmente ele usou, né? Na primeira atividade do sábado passado. Então, pessoal, nessa aqui de manutenção predial e industrial, eu vou me ater agora, nesse primeiro momento, até para facilitar para vocês, né? Que aqui, ó, por exemplo, a primeira atividade, ó, iniciou, eu coloquei para iniciar no dia 3, né? Do início da UC e finalizar no dia 12, conforme o plano, né, os planos de aula aí existentes que tem na sala. Então, já para dar um dinamismo, né, nessa primeira web aula, o que que eu vou fazer? Eu já vou já vou mostrar, né, algumas direções de como que vocês podem, né, fazer a primeira atividade, né, atividade 1 da SAP 1, né, beleza? Então, né, e relembrando, né, que essa aula aqui, ó, por isso que eu pedi para o monitor aí, né, o Luciano, no caso, colocar aqui, ó, nessa parte aqui de vermelho, para vocês lembrarem, né, que é o horário de Brasília aí, né? Geralmente aqui nós somos, se eu não me engano, é adiantado 1 hora, né? Beleza, pessoal. Então, não, quando vocês vierem aqui para a aba de situação de aprendizagem, ó, tem aqui o descritivo da SAP, né? Eu vou
Eu vou baixar ele aqui, a gente vai observar ele junto. E aqui são os envios, né, em que vocês clicam aqui e normalmente vocês me enviam as tarefas, né? Então vamos lá, pro envio, né, pro descritivo, né? Então essa aqui é a pasta, né, geral aqui, ó. Tá vendo que tem três arquivos, né? Esse é o da primeira atividade aqui, ó, voltando aqui, ó, da primeira atividade, aí tem o mais de baixo, eles estão na mesma ordem aqui, né? Então, já nesse único link aqui, ó, dentro da aba aqui, situação de aprendizagem, olha, vocês já entram aqui, ó, no descritivo geral, né? O que que é a tarefa, e os outros três aqui são cada uma das atividades. Hoje, em especial, vamos olhar para a atividade do memorial descritivo. O que que é isso, né? É de comer ou passar no cabelo, né? Como que eu elaboro, né? Obviamente, lá em projetos industriais, né, o professor, ele, né, o da UC anterior, das UCs anteriores, né, ele deve ter falado com vocês, mas a gente, né, vai fazer uma revisão, e aí tem um caso específico aqui, se eu não me engano, nessa UC aqui pro curso de vocês, né, de eletrotécnico, ele pede para você fazer até a do residencial, se não me falha a memória. Mas vamos olhar junto aqui. Eu vou, deixa eu ver se dá para baixar a pasta inteira. Eu já vou fazer aqui na própria pasta de vocês, aqui da turma de vocês. Crio aqui uma pasta. Aí eu vou baixar cada arquivo. Só um minutinho, pessoal. Eu vou baixar cada um aqui. Então você vai ter que vou transportar ele para essa pasta e eu vou abrindo os arquivos aqui e a gente vai vendo. Eu vou deixá-los. A gente vai ter só esse primeiro aqui, ó, memorial descritivo, um modelo, né? Um modelo geral. Só que ele é bem genérico. Aí eu vou mostrar um mais elaborado, né? Que aí fica melhor para vocês. Só um minutinho, pessoal. Já vou transportar. Deixa eu ver se tá. São 4 arquivos. Só tô vendo 3. Só um minuto aqui. Deixa eu ver qual que aparentemente não baixou. Ah, não, agora baixou. E deu um delay aqui, pessoal. Eu tô transportando todos. Beleza, então a gente vai ver esse primeiro aqui. Eu vou abrir o descritivo aqui para a gente conferir juntos aqui. Está sendo uma simulação da. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui o descritivo com vocês. Então, isso aqui, pessoal, né, é o descritivo geral das 3 atividades. Então, tá aqui, né? Aí fala, né, que esse hotel, né, o Resort Eco Amazônia, né, é famoso pelas instalações impecáveis no meio da floresta Amazônia. Aí fala, né, elogiado por todo o setor hoteleiro como referência nacional. Então, já está falando que ele tem um renome, ou seja, a equipe de manutenção, né, provavelmente, ela não aplica manutenções igual eu citei aqui, manutenção por crise, né, ou seja, ocorreu um problema, eu vou lá e resolvo. É lógico que, às vezes, dependendo aí
do tipo de instalação, esse tipo de manutenção, ele vai ser comum, né? A queima de um refletor, a queima de uma lâmpada. Você vai lá e resolve. Mas, no geral, dependendo aí das máquinas, como é um resort aí, né? Ele poderia ser muito bem você ter caldeiras, né, para aquecimento de piscinas. Então, dependendo do tipo de caldeira aplicada, você tem que dar manutenções periódicas, ou seja, você vai fazer um plano de manutenção e dependendo do tipo de caldeira, né, você tem a própria caldeira já vem com um livro e esse livro mostra quando que essa caldeira foi feita, quantas manutenções, o que ocorreu em cada manutenção, o que foi trocado, que tipo que é essa caldeira, ela é flamotubular, né? Que, sei lá, é uma caldeira a gás, né? Uma pequena caldeira, se for um hotel pequeno, se for um hotel maior, né? Seja, vai ser uma caldeira muito maior a nível aí industrial, né? Então, provavelmente existe um plano de manutenção, né? A manutenção bem feita é quando o pessoal acha que o pessoal da elétrica, por exemplo, né, que é o que dá a manutenção elétrica, acha que eles não trabalham. Nossa, eu já ouvi demais, inclusive até eu uma vez falei, né? Nossa, eu queria ser da manutenção aqui elétrica. Você não vê ninguém trabalhando? Por que que você não vê ninguém trabalhando? Porque existem períodos, né, em que o pessoal, por exemplo, em shopping center. Shopping center, geralmente, vamos supor, você vai trocar piso. O que que o pessoal faz? Eles fazem a manutenção na parte da madrugada, onde não é o horário comercial. Ah, mas tem adicional de noturno, né? Ah, beleza, tem adicional noturno. Só que compensa muito mais eu colocar em um horário em que eu não tenho, por exemplo, você vai pagar adicional noturno para um funcionário ou para uma equipe, vai compensar por quê? Porque se uma determinada loja, por exemplo, uma Renner da vida aí, né, ela não vender, vamos supor que, eu estou chutando aqui, viu, valores aleatórios, pode ser até mais. Mas vamos supor que, em média, uma Renner aí de um shopping center, ela vende, sei lá, 30 mil reais, em média, por dia. Imagina. Desculpa, pessoal, tô na tosse terrível. Então, o pessoal põe na ponta da caneta mesmo, né? Desculpa, o radiador aqui tá brabo. Então, o pessoal, ele põe na ponta da caneta, ou seja, né? Eu vou pagar tantos mil, ou eu vou pagar 40 mil ou 30 mil, né? Então, provavelmente, né, pagar esse adicional, o serviço, mais o adicional noturno, vai compensar muito mais do que eu deixar um dia inteiro uma loja, né, parada, por exemplo. Isso eu estou falando é de vendas. E o funcionário que trabalha no horário comercial? Se o pessoal está trocando piso lá dentro dessa loja, o dono da loja está pagando o salário. Ou seja, vai pagar o salário para ele não fazer nada, para ele não fazer uma venda, já que vão estar dando manutenção. Então, eles fazem manutenções, as chamadas manutenções programadas, né? Inclusive, né, quando a gente fala de manutenção, aqui no caso, né, elétrica predial, né, industrial, pode ser também de sistemas de potência. Quando eu falo de manutenção, pessoal, vocês têm que pensar que, né, essa manutenção, né, a boa manutenção, praticamente ela não é percebida. Existem paradas programadas, existe o chamado prontuário das instalações elétricas, né? Deixa eu abrindo aqui, né, um paralelo aqui, deixa eu ver se o documento está aberto aqui para vou pegar o item aqui em tela. Eu vou ver, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente.
existe o Manual de Interpretação e Aplicação da NR10. Vou até abrir ele aqui para vocês entenderem, né? A gente pôr os dois em retrospecto aqui, ó. Se liga, eu vou compartilhar a tela inteira aqui e a gente vendo um ao lado do outro fica mais interessante. Então, pessoal, aqui, ó. Vamos pegar o item aqui, ó. E ele está ligado diretamente à manutenção, pessoal, o prontuário das instalações elétricas. E, pasmem, praticamente quase ninguém da área, eu já vi muitos colegas engenheiro eletricista não darem importância para esse item que está lá na NR10. Relembrando, ó, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Eu vou grifar aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó, esse tamanho aqui tá bom aqui, ó. Vamos ver em específico o item ó, 10.2.4. Estabelecimentos com carga instalada superior a 75, né, quilowatts. O que é isso, professor? É o seguinte, não, vamos terminar de ler aqui. Ó. Superior a 75 deve constituir, ou seja, criar, né, fazer e manter, ou seja, depois que você criou, você coloca lá para sua equipe de manutenção, né? Ó, tá aqui, ó. A gente fez o projeto, né, o projeto elétrico, o projeto de aterramento, se couber o projeto de SPDA, né, que é o de supressão de descargas atmosféricas, que ele, além do aterramento, ele tem o quê? A captação, as descidas e, por fim, né, o aterramento em si, né? O projeto, sei lá, de CFTV, o projeto de rede de cabeamento estruturado. Então, esse prontuário, ele é o quê? Ele é uma juntada, né? Vamos pegar a linguagem jurídica aí, né, do pessoal da segurança do trabalho, é uma juntada de documentos que comprovam que existe um projeto, que existe funcionários, e aí dentro desse prontuário, esses funcionários têm a comprovação de que realmente eles são ou eletrotécnicos, ou tecnólogo em elétrica, ou engenheiro eletricista, né, ou eletricista predial, já que a gente está falando de manutenção predial, né, ou eletricista industrial, ou de redes, né, ou de linha viva de distribuição e por aí vai. Então, dentro dessa juntada de documentos, tem os projetos, tem os memoriais descritivos, que é a nossa primeira tarefa, né, tem a comprovação, né, a cópia, né, do certificado de conclusão do curso. Eu como empregador, eu preciso saber se realmente esses funcionários têm essa capacitação ou essa qualificação técnica. Porque se eles não tiverem, né, eles alegarem que têm e não tiverem, mas eu não vigilar quanto a isso, eu vou ser conivente. Ah, por que que você não olhou, né? Imagina se eu fosse lá do Departamento de Segurança e Trabalho, né, dessa empresa, e aí eu deixo uma pessoa que se diz eletricista predial e ele não tem treinamento nenhum. O treinamento dele é, não, meu treinamento é a vida, né? Infelizmente, né, no começo, lá nos primórdios, o eletricista, ele era assim, a ferro e a fogo, né? Você pegava no laço, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, né, ainda mais depois de, né, no início, como era assim, né, houve muitos acidentes, né, muitos incidentes, quase acidentes, na maioria acidentes, né, que mutilaram esses funcionários que, ou inclusive, né, causaram a morte. Então, eu preciso estar vigilando. E dentro, né, dessa lógica, existe o prontuário das instalações elétricas. Vai estar também, além do projeto, vai estar o memorial descritivo, que ele mostra, né, as entradas, que cabeamento está entrando, né, que tipo de projeto é esse, quais que são as proteções, se quando eu for fazer a manutenção, eu tenho que fazer o desligamento. Aí eu vou criar para aquela empresa, por exemplo,
tem as estações radiobases, né, que são o quê? Nada mais, nada menos que as antigas CCCs, né, Central de Comutação de Circuito, né, hoje em dia você tem as redes aí de celular, né, eu tenho um cliente aí, a Vivo, por exemplo, né, a gente fez um trabalho já há um tempo de fazer o prontuário das instalações elétricas de toda a estação rádio-base do Brasil, né, da concessionária aí de telefonia, né, fixa e móvel e da Vivo. Então, nós verificamos, né, se tinha um eletricista capacitado para dar manutenção numa estação rádio-base transmissora, né, porque basicamente, né, só a gente fazendo aqui um recordar é viver aí, né, só para a gente relembrar aqui, ó. Basicamente, né, para uma comunicação celular, eu preciso do TX, né, do transmissor, que é a ERB, né, a estação radiobase. Hoje, antigamente ela chamava CCC, né, que só tinha telefonia fixa, né, é uma ERB, estação radiobase. Essa estação radiobase, ela envia o quê? Um sinal omnidirecional, né? Daí ele vai encontrar você aqui, ó, que está fazendo a ligação para alguém. Que por sua vez o RX, né, o receptor, né, ele vai enviar o sinal para a estação rádio base, ela vai mandar para tantas quantas, né, e encontrar aí, no caso, vamos supor que você está no 62, né, e, né, no caso, quem você está ligando, ele é o código diário 62 e vai encontrar, e vamos supor que ele esteja na mesma localidade aí que você. E aí ele vai enviar aqui o sinal. E vocês vão falar através da rede, né, do 3G, do 5G aí, né, dessa rede aqui, né, vão estabelecer essa comunicação. Então, para dar manutenção aqui, você precisa basicamente de um eletricista de distribuição, no caso, né? Na época, nós mapeamos isso e daí nós fizemos, né, procedimentos de segurança, né, para abertura de chave fusível, a maioria não, todas, todas essas estações radiobase, elas precisam de um transformador, né, e esse transformador, né, essa subestação aqui, é porque os equipamentos aqui de transmissão de sinal, eles têm uma potência elevada, né, acima de 75, e dependendo aí do alcance, né, kV. Então, acima do de 75, né, em conformidade aqui, ó, só relembrando aqui a NTC 05 aqui, ó, acima de 75, né, eu já preciso, né, dependendo aí da quantidade de carga, eu já preciso de uma liberação de carga, ou seja, essa liberação de carga eu tenho que pedir para a concessionária local uma, uma subestação, né, própria para esse empreendimento, né? E aí eu vou dentro dessa demanda aqui, né? Você faz um contrato de demanda e você vai fazer o projeto, né, instalação com esse contrato de demanda, né, com essa potência em mente aqui. Aí fazendo, agora voltando ao esse ó, instalação superior a 75, aqui está querendo dizer, né, se fosse por mim, né, eu como profissional, né, ou seja, eu como engenheiro eletricista e principalmente como engenheiro de segurança do trabalho, eu preferiria que essa carga aqui fosse qualquer. Se fosse eu, colocaria no texto aqui, ó, XX quilowatts. Quer dizer o quê? Né? Qualquer quantidade. Não, ainda colocaria menos. Eu colocaria XX, né, nem quilowatts, eu colocaria XX watts. Porém, né, por questão jurídica, eu preciso mostrar como é que eu falo? Uma referência, um paradigma aqui, ou seja, eu preciso de um valor referência, né, para dizer que, a não ser que eu falasse em toda e qualquer estação, é, carga instalada, né, independente da sua carga aí, né,
tem que manter e constituir o prontuário. Eu colocaria aqui um valor, né, uma variável aqui, mas como eu preciso de referência, então eu colocaria em toda e qualquer, ou seja, se fosse uma banquinha na feira, eu precisaria manter esse prontuário. É lógico que esse prontuário de instalações elétricas ele não seria tão complexo quanto o de uma indústria, por exemplo, né? Mas isso garantiria o quê? A necessidade de fazer um projeto elétrico. Porque, pasmem, né, em muitas concessionárias, é, existe um limite de carga em que não há necessidade de você pedir para fazer um projeto elétrico. É óbvio que você tem que fazer. Que o projeto, relembrando aí, né, de aulas anteriores, se vocês tiveram com outros tutores, o projeto é uma projeção, o próprio nome já diz. É uma projeção no campo dos cálculos e das ideias, os desenhos, e esse desenho aqui, né, ele vai se materializar, né? Esse projeto aqui, esse desenho, ele vai se materializar na execução, né, na fase de execução, e por sua vez, aí posteriormente, né, quem for da equipe de manutenção vai manter, né, as características dele ou alterar quando for preciso, né? Às vezes eu coloco mais ar, já que é um resort aí, né? Vamos supor que a primeira versão era ar-condicionado tipo janela, né? Aí hoje em dia o pessoal não usa mais o tipo janela, né? Aquele com buraco, usa o split, né? Então, né, eu preferiria, mas como não foi, eu não sou o relator, né? Não foi eu que fiz, eles colocam esse valor. E esse valor aqui abaixo dele não há necessidade de manter, né, e constituir esse prontuário. Mas relembrando, né, que é, eletricidade não é brincadeira, né, dependendo aí você pode até ter conhecimento aí do segundo grau, né, da parte de eletricidade básica, mas você pode ser o quê? Um leigo, né, um newbie, né, nessa questão aí de segurança em eletricidade, né? Então, essa carga instalada superior, obviamente, né, quando você olha nessa norma aqui, né, a NTC, no caso da concessionária local, que é a Equatorial, né, você já tem o padrão aqui, ó, segundo a tabela 1 aqui, ó, o padrão, né, aí vamos supor, se você tem acima de 75, né, ou seja, 75 não há necessidade, mas o próximo acima é o de 112,5 kV, né, kVA, desculpa, eu falo kV, né, aí eu tô querendo falar volts, né, mas VA é volt ampere, ou seja, eu ainda estou falando de potência, né. E relembrando aqui, ó, que olha só que interessante, eu posso criar até um precedente aqui, ó. Aqui está em potência real, ou seja, a potência que realiza trabalho, ó, quilowatts, né? Já nas NBR, nas NTDs, né, normas técnicas de distribuição das concessionárias locais, está já, pelo menos aqui, né, nessa da Equatorial, está, ó, como volt ampere, ou seja, ele está considerando além da potência, quando eu coloco junto, né, relembrando aí, ó, sempre o professor faz aquela alusão, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Esse aqui não dá para escrever. Relembrando, aqui, ó. Vou pegar da NTC 04. Relembrando aqui, ó, isso aqui já está permitindo. Relembrando lá, lembra lá da forma de potência elétrica aí? É igual, nossa, esse igual ficou igual a minha cara, né? Igual a DDP multiplicado pela corrente. Aí, quando a gente fala, né, de instalação elétrica, né, em tensão e corrente alternada, nós lembramos que existe o fator de potência, né, que é o cosseno
de θ ou de φ, né, dependendo lá do ângulo, né, entre a potência aparente, que seria a hipotenusa lá, ó, relembrando lá de eficiência, entre, né, a potência aparente e a potência que realiza trabalho, que é em watts. Essa daqui é em volt-ampere. Olha só, ó a tabela aqui da NTC 04 aqui, ó, mostrando os equivalentes aqui, ó. E a potência reativa, essa que não realiza trabalho, que inclusive, né, por conta dessa potência, a gente tem que o quê? Ó, essa daqui é em watts e essa daqui é em volt-ampere reativo. Relembrando que a unidade de medida da potência é o watt. Watt é igual ao quê? A unidade de medida de diferença de potencial de DDP, ó, relembrando que é volt. E a unidade de potência de corrente é o ampere, né? Já o cosseno de φ, né, é um número, né, um número adimensional, né, então não tem unidade de medida. Então, watts é igual, né, 1 watt é igual a 1 volt vezes ampere. Então, esse foi um artifício aí matemático na parte da física, até mesmo numa IHM, né, os vários valores que vão estar plotados lá na interface homem-máquina, né? Quando você tem num quadro de distribuição, né? Na hora que você aperta os botões aqui, né? De navegação na IHM, né? Aí geralmente, aí ela no barramento tem um TC, né? Um transformador de corrente, que ele afere a corrente, um TP, um transformador de potência, que ele afere a tensão, né? Então, aí vai aparecer, né? Para evitar que em todos os valores apareçam tudo watts, né? Que é a unidade de potência, eles criaram essa alusão aqui, ó. Quando for watt, é a potência que realiza trabalho. Quando for volt-ampere, que na verdade é a mesma coisa, que eles estão juntos, eu vou chamar de potência aparente, que eu vou estar considerando a potência que realiza trabalho e a energia magnetizante, né, o que compõe os harmônicos também, principalmente o harmônico de ordem ímpar, de ordem 3, né, que são os perigosos harmônicos, né, os spikes. Você tem um sinal senoidal, relembrando lá, ó, as tensões de pico aqui, ó, que distorcem a senoidal. Aí a gente tem que fazer a correção do fator de potência para o capacitor em paralelo, ó, absorver essa energia, injetar, né, no aterramento, né, para proteger os circuitos. Aí isso é feito lá na subestação, né, isso é feito também no cliente, já que a máquina elétrica, né, ela tem um calcanhar de Aquiles, que é justamente, né, a sua construção indutiva, né, não só a máquina elétrica em modo gerador, né, que fica lá na geração de energia, quanto ela em modo motor, que é utilizado geralmente aí na indústria, né? Então aí vai aparecer lá na EHM, né? Se for potência aparente, vai aparecer volt-ampere. Se for potência que realiza trabalho, vai aparecer watts, né? E se for reativa, né? Vai aparecer volt-ampere reativo, né? Relembraram aí, fizeram. Aí, voltando aqui, pessoal. Então, aí você estando acima desse padrão, né, que normalmente ou é um transformador de 112,5, ou é um de 150, um de 225, ou um de 300, ou um de 500, aí se for maior, vai ser a união desses. Eu posso utilizar um transformador próprio de 1.000? Posso, só que ele vai ser muito mais caro, que você não vai encontrar em uma loja do ramo, né, já ele pronto para você poder fazer a compra, né? Basicamente, você vai, para você pedir um transformador de 1.000 kilovolt-ampere, você tem que mandar fazê-lo, ou seja, vai ser muito mais caro. Aí, às vezes, é melhor você ter dois de 500, por exemplo, né? E aí, dependendo aí dos múltiplos aí e também do que você tem disponível no mercado, você vai, né, fazer o seu projeto aí. Aí voltando, aí, ó, você tem, ó, conjuntos de procedimentos, instruções técnicas, administrativas, aí, ó.
Documentações de inspeções e medições do sistema de SPDA aqui, ó. A especificação dos equipamentos, ou seja, todo equipamento de proteção coletiva e individual que você fornece gratuitamente para o seu colaborador ou funcionário, você tem que ter a certeza que o EPC e o EPI têm um certificado de autorização, ou seja, você tem que ter a certeza que ele foi testado e aprovado em um laboratório, e se ele for vendido aqui no Brasil, você tem que ter certeza que o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje em dia, né, ou a Secretaria Especial do Trabalho, tenha, né, aprovado esse modelo, né, o modelo de luva, vamos supor, você fornece uma luva, um protetor auricular, né, um óculos aí de proteção facial. Então, todos você tem o seu, geralmente o departamento de segurança do trabalho, o técnico de segurança que você contrata, ele verifica os equipamentos, ele não olha só preço. Além dele olhar preço, ele tem que ver se realmente eles têm um certificado de aprovação, né? Que comprovam que os equipamentos de proteção coletiva e individual são seguros para o colaborador. Aí, a documentação, lembra que eu falei, ó, documentação comprobatória certificando que o eletrotécnico que você contratou realmente é eletrotécnico, se o eletricista é eletricista, aí no caso é a capacitação, quando é eletricista, é capacitação. Quando é engenheiro, eletrotécnico, tecnólogo, você vê a qualificação. E aí, obviamente, todo qualificado, ou seja, eletrotécnico, ele é habilitado, porque ele tem inscrição, né, no Conselho Federal dos Técnicos, né, o CFT. Aí já no caso do engenheiro, né, é o CREA. Ah, professor, então quer dizer que o qualificado ele tem o curso, né, o técnico, e aí depois que ele finaliza o curso, ele faz a carteirinha, vamos dizer assim, né, a sua habilitação técnica. E autorização, óbvio, né? Você não é só o fato de você ser qualificado ou capacitado, né, que você pode fazer uma manutenção qualquer. Você tem que ter a anuência da empresa, né, autorização, né, na forma de uma permissão de trabalho, algumas concessionárias, né, algumas empresas chamam de OS, né, ordem de serviço. Às vezes eles fazem uma intermediária que é uma solicitação de serviço, aí depois essa solicitação de serviço, ela vira uma OS, né, e dos treinamentos que foram realizados, né? Ou seja, você tem que ter certeza que esse funcionário que você contratou, além de qualificado ou habilitado, capacitado, em que o NR10 dele está em dia, o CEP dele está em dia. Lembrando que esses treinamentos específicos para a área da elétrica, eles são bienais, ou seja, de 2 em 2 anos, se tudo der certo, né? Se não tiver um acidente, um afastamento de 90 dias, né? Acima de 90 dias, e uma mudança, né? Sei lá, vamos supor que agora exista um óculos detector de tensão, ou seja, um óculos de realidade virtual em que você consegue ver, né, na forma virtual, que existe um campo eletromagnético e um cabeamento, por exemplo. Isso é uma tecnologia nova. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma parada na empresa e ministrar esse treinamento, né? Ah, ele vai ter que levar 40 horas? Não, vamos supor que 1 hora seja necessário para fazer esse tal treinamento. Não, beleza. Então, 1 hora antes dos 2 anos, né? A gente vai fazer o quê? Uma reciclagem. Eu acho o nome feio, mas, enfim, é esse nome. A gente vai fazer uma reciclagem. Vai, resultado dos testes de isolação dielétrica realizado, aí depende, né, do tipo de equipamento, né, mas esse do EPI e do EPC, geralmente quando esse equipamento tem um CA, um certificado de aprovação, ele tem os resultados dos testes de isolação, beleza? Certificados, equipamentos e materiais em áreas classificadas. Essas áreas classificadas são áreas que têm potencial risco de explosão. Por exemplo, um silo aqui, ó, que você guarda grãos,
pessoal aqui, ó, geralmente ele faz, né, ele guarda aqui os grãos aqui, e esses grãos aqui no silo, dependendo aí da arquitetura dele aí, eles liberam um pó, né? Um pozinho aqui, e esse espaço confinado aqui, junto com esse pó disperso no ar, ele tem potencial explosivo. Então, por exemplo, se você tem um interruptor aqui para ligar uma luminária dentro desse silo aqui, o interessante seria ser esse interruptor e essa luminária aqui, ela ser o quê? Blindada. Por quê? Porque na hora que você faz a ligação do interruptor, a gente não vê. Mas um interruptor simples, por exemplo, ele tem uma conexão tipo faca, ou seja, tem a parte que vem lá da fase, né? Que geralmente é a lâmina, fica lá dentro do interruptor, e tem a parte que vai para o retorno, né? Que lá na lâmpada não fica um circuito simples, né? Não fica o neutro, aí vai o retorno, que o retorno nada mais é do que a fase seccionável, né? Então, aí na hora que você liga a fase, né, com a parte do retorno. E essa conexão é uma conexão tipo faca, né? Aí na hora que você faz, antes de ele fazer o primeiro toque entre a parte energizada e a parte não energizada aqui, existe um centelhamento. E esse centelhamento, ele pode provocar nessa atmosfera aqui, ó, cheia de pó, né? Ele pode provocar uma explosão aqui. Então, se no caso dessa indústria, né, aí provavelmente não vai ser o caso aqui desse hotel aqui, mas se tiver potencial de explosão, obviamente, né, a gente vai ter que, vocês estão vendo, gente, que é necessário aplicar o prontuário das instalações elétricas, porque aí depende da complexidade do tipo da instalação que você tem aí. A certificação dos equipamentos, né, isso eu já falei, né? Por exemplo, uma chave de fenda para um eletricista, o ideal é que ela seja isolada. O que que é isso? Chave de fenda clássica, ela tem, né, o pegador aqui, aí tem uma parte metálica e tem a fenda, né? Aí tem a Phillips, né? Aí geralmente, né, o cabo ele é protegido numa ferramenta simples e a outra parte é toda metálica. Já a com isolação, essa isolação do cabo, ela se estende a quase chegar na fenda, ou seja, você tem uma pequena parte metálica que aí evita até se você às vezes escorrega que a chave, ela cai no barramento, como ela é isolada, não vai dar é, a formação de curto-circuito. O que mais? Olha, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas. Aí geralmente existe é, por exemplo, você faz esse prontuário aqui, geralmente você contrata um engenheiro eletricista. Daí esse engenheiro vai fazer uma inspeção visual, ou seja, ele vai andar pelas instalações, visualizar algumas coisas, e ele vai fazer alguns ensaios. O que que é um ensaio? Né? Um exemplo aí de ensaio. Ele vai fazer, por exemplo, ele chega numa medição aqui, ó. Chega aqui nessa medição e com um detector de tensão aqui, ó, na parte metálica, essa parte metálica de proteção, normalmente é para ela não estar energizada, né? Então ele vem com o detector de tensão aqui e se ele acender aquela luz vermelha, quer dizer que a carcaça aqui está energizada. Daí ele vai gerar um cronograma, igual tá falando aqui, ó, um cronograma de adequações. Ele vai falar, ó, o quadro de distribuição do silo 3, sei lá, estou inventando aqui, do silo 3 está com fuga de tensão e, consequentemente, vai estar com fuga de corrente. Então, favor, e isso é de altíssima prioridade, porque um quadro, a parte externa dele, que não deveria ter energia, ela está energizada, tem que ser feito imediatamente, né? Essa manutenção aí, assim, esse risco é gravíssimo, né? É como se diz, é roleta russa, não é nem roleta russa. Roleta russa, né? Você ainda tem, né? Os outros tambores ali que estão vazios. É como você tentar brincar de roleta russa com a 9 milímetros, ou seja, é certeza que você vai levar o tiro, né? Então
Aí você, nesse cronograma, você coloca a gravidade, né? E quem é que vai fazer? Ah, é a equipe lá de manutenção que vai fazer essa dada adequação aí. Agora, aproveitando os finais, os últimos finais, 5 minutos dessa aula aqui, eu vou abrir um. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só achar. Eu vou abrir um memorial descritivo aqui, padrão. Isso aqui é de um projeto elétrico aí, padrão, ó. É óbvio que o memorial descritivo de vocês, pessoal, eu não precisa ser necessariamente, né? Igual tá aqui, ó. Vamos ver que memorial é esse que vocês vão elaborar. O aluno deverá elaborar um memorial descritivo descrevendo as instalações elétricas da sua residência, ou seja, você não vai pegar um projeto aí de uma indústria aí que você trabalha, por exemplo, né, se for o caso, e você vai colocar esse memorial. Não, você vai fazer uma inspeção visual aí na sua casa. Ah, professor, precisa desenhar croquis? Não, nesse caso não. Mas se você quiser, né, fica a cargo seu aí, né? Então você vai fazer uma inspeção visual na sua casa, né, ver o quadro de distribuição, ver quantos circuitos que tem, né? E aí você vai identificar as não conformidades, o que está de errado na instalação elétrica aí da sua residência aí, ó. Ó, em relação às normas, e você vai o quê? Elaborar as possíveis melhorias segundo a NBR 5410, que é a Bíblia do eletricista predial, principalmente, né? Do industrial também. Então, esse aqui é só um exemplo. Estou pegando, esse aqui é um memorial assim, muito bem feito, mas não precisa ser nesse nível de detalhes aqui, ó. Basicamente, ó, tem os dados da instalação, quem que é o engenheiro aqui, o responsável técnico, o proprietário, né? Todas as informações aqui do empreendimento, né? O que que é o projeto? Ó, o projeto é composto, ó, por uma prancha na qual se encontram todos os detalhes, aí no caso, na época que era a CELPA, né? Olha, necessários a elaboração e execução do projeto, né? Então, olha, ó, considerações preliminares aqui, ó. Esse, se a gente olhar aqui, ó, né? Ó, que é a folha de tarefa aqui de vocês. Estão vendo que a folha de tarefa de vocês é bem simples, pessoal, aqui, ó. Objetivo, ó, normas aplicáveis. Ó, aqui uma norma aplicável. A NBR 5410, ó. Ele colocou até, nesse caso, é o design desse tipo de memorial, que ele é mais complexo. Ó, colocou a ONR10, que é segurança em instalações, a NBR 5410, aí no caso, ó, ele citou várias normas técnicas de distribuição da concessionária dele local aí, né? Então, ó a descrição, ó, das instalações elétricas, ó. O projeto elétrico, né, é destinado à implantação de uma rede de distribuição rural, aí no caso seu é residencial, né, para atender uma subestação de 300 kVA. No seu não tem 300 kVA, mas em qual que você se enquadra? Você é monofásico tipo 1, monofásico tipo 2? Aí você vai olhar na sua, né, na concessionária local, né, lá na uma dica é NTC 04, norma técnica a 0K. No caso de vocês não é não, né? No caso de vocês é Mato Grosso, né? É outro. Aqui, ó. Aí Marabá, Pará, né? No caso dessa daqui, ó. Tem como finalidade a construção de 60 metros de rede convencional, instalação de um transformador, né? Aí aqui fala, ó, é o ramal de ligação aéreo, cabo de alumínio, né, ó. Esse AA é alumínio com alma de aço, ó. Até os bornes de conexão do enrolamento primário, ó. Os condutores do ramal de entrada será, ó, cabos um para cada fase, uma chave fusível para cada fase, ó. Um poste de 11 metros que suporta uma carga, né, de 1.000 kg força aí, né? A característica aqui, ó, um transformador de 300, aí ele é atendido, né, em 13.8, a tensão do secundário é 227/127 aqui, né? A medição direta em baixa tensão, a frequência 60. Então, é basicamente, aí daqui, ó,
você vai colocar o que você não encontrou em conformidade, né? Seu projeto, às vezes o circuito de chuveiro, por exemplo, às vezes ele não tem disjuntor, e ele precisa de um disjuntor específico só para o chuveiro. Aí você vai colocar a melhoria, é colocar um disjuntor novo. Isso aqui eu estou chutando, viu? Coisas que vocês podem pôr. E as considerações finais aí sobre o projeto, beleza? Então é isso, pessoal. A gente conseguiu aqui em tempo recorde aqui, ó, finalizar aqui nossa aula aqui, né? Espero, né, que vocês tenham entendido aí, né, que eu tenha sido claro nessa primeira atividade. E eu já vou parar aqui a gravação e deixar aqui renderizando, né, e pedir para o monitor deixar disponível o mais rápido possível para vocês, beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.